Pessoal, eu disse boa noite para vocês. Boa noite para todos. Mais uma coisa que eu tenho que comunicar a todos vocês porque aí a gente precisa de ajuda também, né? A quem possa ajudar. No dia 10 de novembro, nós vamos fazer um bazar lá no Edgar Alvarado Machado, no Monte Verde. Bom, a questão é a seguinte: para fazer o bazar nós precisamos das roupas, né, das coisas de doação que tenho em casa e que está lá enchendo o saco já no guarda-roupa. Não gosta mais, não quer mais, né? Então, por favor, se alguém puder fazer essas doações, a gente está agradecendo, tá ok? Ok. Hoje seria, eu acredito que a maioria viu, que hoje seria a palestra da Monize, a nossa amiga e trabalhadora da casa. Mas como ela não está se sentindo muito bem, né, pediu para que a gente pudesse substituí-la. E para quem que a gente apelou também? Para o outro trabalhador da casa, o nosso querido amigo Tini, né, que vai falar no mesmo assunto que a Monize estaria trazendo para hoje, né? Então, vamos aproveitar para ouvir tudo direitinho também, porque sempre nesse dia é um aprendizado, né? Muito bem. Então, vamos dar uma relaxada agora, sentar bem à vontade na cadeira, o máximo que puder, né? Nessas cadeiras aí. Vamos silenciar os nossos pensamentos para poder elevá-lo até a espiritualidade amiga, aos protetores de cada um de nós, nossos anjos da guarda. E vamos também elevar o pensamento até Jesus, até Maria de Nazaré, para que sejamos todos abençoados no dia de hoje, com as boas energias que vamos receber durante a palestra e o passe. Eu vou pedir mais uma vez, aconselhar, né? Não vou pedir, não, vou aconselhar. Cada vez que a gente entra lá na sala de passe, senta naquela cadeira para receber o passe, não fazer a oração junto com os trabalhadores, com os médiuns. Se concentrar em você mesma, né? Em você mesmo, nas suas energias, eleva o pensamento e pede a ajuda naquele momento, tá bom? É melhor assim, porque quando a gente senta lá, não precisa fazer a oração junto, porque os amigos espíritos de luz e os médiuns já estarão fazendo. E o melhor mesmo é a gente só receber, né? Então, sentar, se concentrar naqueles minutinhos que fica lá e receber, então, a energia que vai ser passada para cada um, tá bom? Então, agora, já mais relaxados, vamos... espera só um pouquinho, deixa eu falar dessas bexigas aí, vocês estão vendo? Tá tudo bonito, né? Então, foi o trabalhador daqui também que enfeitou a casa para festejar, né, o mês das crianças. E vocês vão receber um presentinho lá antes de saírem da sala de passe. Cada um de vocês vai receber alguma coisa, tá bom? O nosso presidente providenciou para que seja festejado esse mês, né? E as crianças são tão importantes, não é mesmo? Tá bom? Então, fiquem todos... não sai da sala sem a lembrancinha, não, tá bom? Porque pode levar para as crianças de casa ou para a sua própria criança, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos fazer uma oração, né?
nos concentrando agora, silenciando as nossas energias. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. E que a energia contida nessa oração possa envolver a todos nós, os encarnados e os desencarnados. E principalmente o nosso palestrante, para que ele fique bem tranquilo para falar tudo o que precisa, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A maioria já me conhece, mas eu vou me apresentar, que tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez e não me conhecem. Então, eu sou Edson Tini, sou um trabalhador da casa, e em alguns momentos a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho, de eu poder estar trazendo alguma reflexão num dia de palestra, né? Geralmente, como a gente faz vários palestrantes na casa, nunca sempre é o mesmo. Então, hoje seria o dia da Munize, que também é uma trabalhadora da casa, vir aqui para estar fazendo essas reflexões com vocês. Mas, infelizmente, por uma questão de saúde, ela não pôde comparecer, né? Então, eu mantive o mesmo tema, porque aí eu vi qual era o tema que ela ia estar desenvolvendo, que ela ia estar conversando. E confesso que foi um pouquinho rápido, porque quando falaram para mim isso foi já tarde, e aí eu corri para tentar montar alguma coisa falando sobre isso, que eu não tinha. Então aí vocês me desculpem se tiver alguma coisa falhando aí, né? Vou ligando o equipamento aqui. E aí, gente, o que eu ia pedir assim, como a Munize vai estar precisando de boas vibrações para ela se recuperar o mais rápido possível, então a gente vai estar realmente dedicando e mentalizando para que todas as energias positivas da qual a gente está se tirando proveito e tendo oportunidade de sentir, que ela também receba todas essas vibrações para que ela possa se recuperar o mais rápido possível, tá bom? A gente quer ela aqui o mais rápido possível. E o tema do qual ela ia estar abordando e conversando é a respeito das boas obras, né? Aí eu fui fazer minha lição de casa. Já que houve um desafio e eu tinha que ir atrás, eu falei, eu vou dar uma pesquisada sobre boas obras, né? Aí eu dei uma lida em algumas coisas que tinha na internet, falando sobre boas obras, do que se tratava, para a gente poder conversar. E aí, baseado em tudo isso, a primeira coisa que a gente pensa é assim, bom, se eu vou fazer uma obra, a gente tem que ter tijolo, cimento. Quer que eu venha mais para cá? Deu aí? Então tá bom. Então tá lá. As nossas boas obras vão ter que ter material para a gente poder criar alguma coisa, né? Então, fisicamente, quando a gente pensa em alguma coisa física, a gente vai pensar na parte de tijolo, cimento, areia, assim por diante. Mas será que é isso, Tini, que o tema estava querendo dizer a respeito de construção? Bom,
seguindo o mesmo raciocínio, eu diria para vocês assim: qual tipo de tijolo eu vou poder usar nesta obra da qual eu estou querendo construir ou elaborar, né? Segundo o que tem na internet, quando a gente fala de construção, diz que existem 5 tipos de tijolos para você utilizar em projetos de obra. Tá bom, Tini, mas aí eu vou jogar isso para o lado da espiritualidade. Então, espiritualmente falando, quais os tijolos dos quais eu posso estar trabalhando que vai me auxiliar para que eu possa construir boas obras? A sinceridade é um desses tijolos que a gente tem que estar usando. A empatia é um outro tijolo do qual eu tenho que me utilizar, que aí a partir do momento que eu tenho sinceridade em relação a tudo que eu penso e tudo que eu vou agir, a empatia em relação à sensibilidade em relação ao que as outras pessoas estão sentindo ou passando, humildade para que eu possa, de forma singela, entender um pouco de tudo isso que está acontecendo e no que eu possa estar auxiliando a tudo aquilo. Juntamente com isso, um coração benevolente, uma sensação amorosa, uma doação no sentido de querer ajudar. E não basta tudo isso porque eu tenho que ter atitude e mão na massa. Eu tenho que fazer, eu tenho que me mexer, eu tenho que trabalhar para que as coisas se modifiquem. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa por mim, eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Se eu vou auxiliar alguém, eu vou fazer alguma obra da qual eu possa estar auxiliando de alguma forma alguma pessoa, seja da família, seja de outra família, seja no trabalho, em qualquer situação social que seja, que eu esteja ali trabalhando, eu vou precisar ter atitude para poder estar fazendo alguma coisa. Tá claro isso? Alguém tem dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a gente está aqui para tentar explicar. Tá bom? Então, seguindo essa minha ideia e esse raciocínio, tem uma parte que está no livro Fonte da Paz, que foi descrita por Emmanuel, onde ele diz assim: se não começarmos as boas obras com um pouco de nossas possibilidades reduzidas, nunca aprenderemos a desligar-nos do muito para colaborar a benefício dos outros. Então, ele chama a atenção para que a gente faça uma reflexão de que às vezes você não precisa ter muito no sentido financeiro, no sentido de valores, no sentido de várias coisas, para que você possa começar a fazer boas obras e poder estar auxiliando alguém, né? O que eu tenho que fazer é aprender que eu não preciso ter isso. Eu não preciso ganhar na Mega Sena para poder ajudar o próximo, né? Porque aí a gente justifica, fala, puxa, eu jogo sempre, mas nunca consigo ganhar, então não tem como ajudar. Felizmente vai ficar para uma próxima, né? Mas não é bem assim, né? Tem várias formas de você estar auxiliando ali, né? E aí, aos poucos, você vai ter que trabalhar isso, né? Então, isso tem a ver com a história das boas obras. Tá bom? Mas eu achei isso na internet, achei legal para trazer. Que é assim, as boas obras, a caridade, a minha boa intenção sempre é válida. Mas eu tenho que ficar tirando selfie para mostrar para todo mundo que eu fiz isso? Qual é o interesse que eu tenho, então, em fazer a caridade ou as boas obras? É meu interesse próprio, orgulho, ostentação, como está ali? Ó. Faça o bem sem ostentação. A verdadeira caridade é discreta e silenciosa.
A pessoa está sempre fazendo uma boa ação, mas tem que dar uma postadinha, né? Vamos dar uma postadinha para o pessoal poder ver, né? Para mostrar o que eu estou fazendo, né? Então, eu posso ajudar de N formas. E qual é o interesse? Eu preciso que todo mundo fique sabendo que eu estou fazendo isso, né? Então, cabe aqui uma reflexão interessante aí, né? No mundo de hoje, pela tecnologia e tudo mais, isso se tornou uma coisa corriqueira, cotidiana, e parece que as pessoas se envolvem num tipo de pensamento aonde, se eu não postar, eu tô de fora do que todo mundo está fazendo. Eu tenho que postar. Porque como é que eu vou ser a única pessoa que não vai postar? Né? Então, aí, nesse sentido, a gente parece que fica retrógrado, né? Sou uma pessoa que não sou moderna, né? Estou ficando para trás. Né? E não é nada disso. Né? Devemos alimentar a nossa luz interior como? Então, essa minha luz interior, e aí é o que está lá a respeito das boas obras, e o fato de eu não ostentar e de eu não estar preocupado em querer mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, eu estou focado no quê? Em realmente, do fundo do meu coração, com a maior das boas intenções, em querer fazer o bem ao próximo de alguma forma. Seja ouvindo, seja auxiliando. O que eu puder estar fazendo, eu vou fazer. E o que eu ganho com isso? Luz interior. Eu vou aprender com tudo isso. Eu vou me tornar, cada dia mais, uma pessoa um pouquinho melhor do que eu era ontem. Dá para entender dessa forma? Dá para a gente parar e refletir que, à medida que eu começo a trabalhar dentro dessa sintonia, dessa forma de viver, parece que as coisas vão se tornando diferentes ao meu redor. Porque a energia e a luz da qual a gente está envolvido, e como eu, como espírito de luz, tenho que cada vez ampliar mais essa luz, esse entendimento, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então, como é que eu posso alimentar essa luz interior? Através de hábitos que antes eu achava que estava certo. E, de repente, eu vou entendendo que aquilo não me fez bem, não está fazendo bem às pessoas ao meu redor, no meu convívio, seja familiar, seja social, trabalho e assim por diante. Então, eu preciso parar para pensar e entender que eu tenho que mudar alguns hábitos. Que esses hábitos não estão me trazendo uma coisa positiva. Não está me trazendo benefício. E eu também não estou ficando bem com aquilo. Porque muitas vezes se torna difícil fazer essa mudança, né? Não é uma coisa simples. Até porque, quando a gente fala de hábito, muitas vezes isso tem a ver com uma coisa que tem ligação direta fisicamente, no mundo em que a gente vive, que a gente tem experiência, de prazeres, de uma coisa que me faz prazer, me dá prazer, faz eu me sentir bem. Então, se faz eu me sentir bem, é difícil eu ficar distante daquilo. Mas precisa ver o que significa ficar bem. Porque às vezes eu me sinto bem fisicamente com algumas sensações, só que no convívio do dia a dia, isso não me traz uma coisa positiva. O que vem por detrás daquilo, o que aquilo me agrega, o que me traz de resultado em relação a isso que eu estou fazendo, ao meu comportamento, à minha atitude. Conceitos. Eu chamo de conceitos tudo aquilo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, desde criança, o que a gente vai aprendendo, primeiro com os pais, depois no convívio social nas escolas, depois o convívio que a gente vai crescendo com amigos e com trabalho e assim por diante, que eu vou construindo e vou cada vez
sedimentando ideias, valores e princípios. Então, o que eu acho que seja uma coisa que seja positiva, construtiva, que dentro do conceito sociedade, isso daqui me traz e me leva a coisas boas. Dá para entender dessa forma? Então, tudo isso. Mas e se de repente eu tenho um pensamento achando que aquilo sempre foi uma coisa boa e de repente não é mais? À medida que vai tendo mudanças de conceitos, e hoje em dia a gente vai estar batendo muito nessa tecla em relação à parte do racismo, né? A parte do machismo e tudo mais. Por quê? Porque em tempos atrás, dentro dos conceitos que existiam, eram coisas consideradas, entre aspas, dentro da normalidade, de um padrão. E isso foi mudando, está mudando. E se está mudando, eu tenho que mudar também. Eu tenho que entender que aquilo não era uma coisa que trazia tanta coisa positiva assim como se pensava. Por isso está a mudança. Aí faz sentido, né? E a gente tem que trabalhar essa mudança. Mudança de conceitos, né? Outra coisa, comportamento. Se eu entendi e me conscientizei que eu tenho que mudar hábitos, que eu tenho que mudar conceitos e valores e princípios, a partir do momento que eu entendi que eu tenho que fazer diferente, o meu comportamento não pode ser o mesmo. Não faz sentido? Eu não posso ter o mesmo comportamento. Se eu tiver o mesmo comportamento, significa que eu penso do mesmo jeito que eu estava pensando e eu não mudei. Então, se eu mudo de forma sincera e verdadeira, meu comportamento naturalmente vai mudar. Eu vou começar a ter um comportamento diferente, né? Sentimentos também vão ser diferentes, vão se modificando. Porque antes eu tinha ideias e o meu comportamento era e os meus sentimentos eram uns em relação a várias situações. Aí isso também vai começar a mudar. Coisas que me irritavam já não me irritam mais. Coisas que de repente eu não dava valor e não sentia aquele lado amoroso, sentimental, uma coisa que me trazia, eu começo a perceber que aquilo me traz uma coisa positiva, que eu me sinto bem, que eu preciso ter um momento ali de tranquilidade. Então, os sentimentos vão se modificando. Faz sentido? Né? Então, e tudo isso vai me trazer o quê? Uma mudança, um aprendizado. Então eu vou aprender com tudo isso. Eu vou me modificar com tudo isso. Então eu vou estar num processo de evolução. Evolução é isso. É eu ir aprendendo e me modificando. Aceitar as mudanças, entender porquê das mudanças e trabalhar isso para que eu possa ir nesse processo de evolução. Parece simples, né? Na teoria é. Na teoria é muito simples, né? Que aí a gente vai ampliando a nossa energia, a nossa luz interior, meu espírito vai se tornando um espírito mais evoluído, né? Então, se eu tivesse com tudo isso já aqui, eu não precisava mais estar aqui, nem na palestra e nem a gente conversando sobre. Então, eu também estou em busca de tudo isso. Também preciso mudar muita coisa. Também preciso toda hora me conscientizar e parar para pensar, opa, espera um pouquinho, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? O que foi que eu fiz? Cada vez que a gente tem uma atitude e aquilo trouxe uma resposta de alguma forma, e não foi uma coisa legal, não foi uma experiência boa, a pessoa se chateou com aquilo que você... Mas falou, mas não foi isso que eu quis dizer. Bom, não foi isso que você quis dizer, mas você chateou. Se você deixou aquela pessoa chateada, alguma coisa você fez de diferente. Então vá lá e converse com a pessoa. Tente entender o que foi que essa pessoa está sentindo, o que ela entendeu daquilo que você falou, e aí você tenta se explicar e tenta entender se você realmente falou naquele sentido que chateou ou magoou a pessoa ou não. Mas resolva a questão. Porque isso vai fazer bem para ambos.
E muitas vezes as pessoas deixam para lá, né? É mais fácil, né? Ah, deixa para lá. Fica no esquecimento. Uma hora se resolve. Em que hora que vai resolver? Vai esperar quanto tempo para resolver as questões, né? Então, aprendizado e evolução. E um espírito melhor. Então eu preciso só fazer isso para eu começar a me tornar um espírito melhor a cada dia. Tranquilo, né? E isso tem a ver o quê? Com boas obras. A começar de mim. Eu vou começar a me modificar trabalhando dessa forma. E auxiliando para que as outras pessoas também se trabalhem. Para que todo mundo, cada um de nós que é luz, cada vez tenha mais intensidade de luz, cada vez se expanda mais, cada vez se aprenda mais e evolua junto. Porque eu sempre falo, não dá para evoluir sozinho, não. Se fosse para evoluir sozinho, não existia sociedade. Não existia família. Não tem como, né? Você só consegue encarnar e viver aqui a experiência se você tiver pai e mãe. Então já tem família. Não tem como você vir sem nada. Não existe. Então, parte-se do princípio que precisa de toda essa estrutura para a gente poder evoluir, para a gente poder aprender, conviver. Então, tudo tem conexão com isso que eu estou falando. Tudo bem? Está difícil? Dá para entender? Legal. Então, tudo isso pode ser resumido com essa palavrinha aqui, ó, autoeducação ou reformar-se, que é a história que muitas vezes, em muitas palestras, a gente bate na tecla da reforma íntima, que é isso que eu estou falando. Reforma íntima é você trabalhar e estar prestando atenção em tudo isso e o que eu posso me modificar e me melhorar como pessoa, como ser, né? Devagarzinho a gente vai trabalhando tudo isso. E eu acho que é uma coisa boa e positiva que a humanidade vai mudando de como era no princípio, como foi caminhando, como é hoje e como vai ser no futuro. Então, é um processo também que toda a sociedade, a humanidade, o planeta está tendo de modificação. E a gente também tem que estar atento a essas modificações para a gente entender como é que isso também vai me ajudar em tudo aquilo que eu falei no outro slide. Vai me ajudar em todo esse processo que eu estou falando, de aprender, de me modificar, de entender. Por que você está falando isso, Tine? Porque assim, ó, tenho que pensar e tenho que usar a tecnologia e a minha inteligência a meu favor. Se eu tenho mais tecnologia hoje, atualmente, do que existia 10, 20, 30 anos atrás, essa tecnologia tem que vir para me ajudar. Eu tenho que ter inteligência para entender o que essa tecnologia pode me ajudar nesse processo que a gente está falando. E não me distanciar e usar contra a minha pessoa. Ir contra a mim mesmo, contra a minha evolução, contra o meu aprendizado. E como é que eu posso fazer isso, Tine? Como é que isso acontece? Assim, ó. Olha lá. Tá todo mundo sentado na sala. Cada um com seu celular. Quem está conversando com quem? Quem está discutindo com quem? Quem está se relacionando com quem? Se bobear, um está mandando mensagem para o outro. Ou não. Né? Então você tá usando a tecnologia e ao mesmo tempo, às vezes aqui, seu cachorro está na hora dele comer. Só que você está tão conectado ali que você nem prestou atenção na hora, já passou. Ah, depois você dá o horário depois, né? Às vezes, está todo mundo aqui sentado, fazendo N coisas, ninguém prestando atenção em nada, todo mundo ligado no seu, e aí o tempo passou, e aí acabou o tempo, acabou o dia, e ninguém conversou sobre nada que passou naquele dia. Ninguém se relacionou. E por que você está na família?
Por que o filho tem que estar conectado com a mãe? Ué, não é o princípio? Você não veio encarnado para você ter o convívio, o relacionamento, a troca? Que troca é essa aqui? Então tudo tem o seu momento. Eu não estou falando que você tem que jogar fora e falar que celular é uma porcaria que não serve para nada. Não é isso. Muito pelo contrário. Ele já avançou muita coisa, já ajuda a gente a tanta coisa. Porque assim, eu sou de uma época de que telefone fixo era uma coisa rara que as pessoas tinham. As pessoas conversavam com as outras na rua, na feira, no dia a dia, que ia no mercado. Aí você encontrava o vizinho não sei quem e batia papo. Quando muito, começou a ter a história do telefone fixo. E aí, raras pessoas tinham dinheiro para comprar uma linha telefônica. E aí, aquela pessoa que tinha aquele telefone já tinha um status diferente que tinha no bairro. Ó, fulano tem. Para que era usado o telefone? Para uma emergência. Quando você tinha que conversar com alguém sobre alguma coisa muito séria, muito grave. Não era para bater papo. Era usado por uma coisa urgente. Depois a coisa foi mudando, né? Aí, se naquela época alguém falasse assim, ó, isso aqui vai ficar ultrapassado e cada um vai ter seu celular e cada um não precisa nem de fio para conversar com o outro, não precisa nem de fio. E eu falei, meu, você é louco. Não existe isso. Onde já se viu uma coisa dessa? E hoje nós estamos onde? Ninguém fica sem celular. Todo mundo tem o seu. Mais de um, às vezes. 2, 3. A mesma pessoa, às vezes, tem 2, 3 celulares. Cada um para uma coisa. Né? Tá errado? Não, não estou falando que está errado. Eu estou falando que a gente tem que usar isso a meu favor. Então, é para trabalho? Beleza. Mas tem um momento de trabalho e tem um momento de lazer. Tem um momento de você curtir sua família. Tem um momento de você fazer uma refeição com todos à mesa. Né? Dentro dos princípios e das coisas que são exemplo, se a gente para pensar, Jesus, quando veio trazer todos os ensinamentos, qual era o objetivo de Jesus em trazer os ensinamentos para aquela época? Fazer com que o ser humano, todos os irmãos, pudessem entender o que era importante e como é que tinham que se modificar para entrar num processo de evolução. Aprender o que tinha valor, mudar conceitos, mudar hábitos. É ou não é? Foi para isso que ele veio. E aí uma das coisas que fica marcado para nós e que a gente fica ali batendo na mesma tecla é o quê? A Santa Ceia. Por que tinha que fazer a refeição com todo mundo junto? Por que tinha que dividir aquilo com todo mundo junto? Porque é um momento que é considerado sagrado. O que é sagrado? É uma coisa que é importante. É uma troca de energia. É um momento onde todo mundo se confraterniza. A gente repete isso todo ano, fazendo o quê? Tentando juntar a família no Natal. Em busca do quê? De uma confraternização. É uma troca. Então, por que eu não vou poder fazer essa santa ceia todos os dias, na minha casa, com a família? Às vezes isso é possível, às vezes não é, por causa de trabalho, correria, tudo bem. Pode até ser. Mas o momento que der para fazer, faça. Junte isso. Reúna as pessoas. Fiquem ali, batendo papo, conversando. Faz tão bem. Quem que se reúne assim, em família, e que de repente sai mal? Eu não vejo. Eu vejo as pessoas rindo, as pessoas saindo felizes, voltando a querer saber assim, puxa vida, quando que a gente vai se encontrar de novo? Foi tão gostoso, foi tão bom, nem vi a hora passar. Puxa, nem vi a hora passar, passou tão rápido o dia, é lógico. A gente está aproveitando, está curtindo aquele momento, né? Existe um momento da gente usar toda a tecnologia para o que precisa fazer, para as modernidades, para as nossas facilidades do dia a dia. Concordo plenamente. Mas se eu começar a ficar dominado
pela tecnologia, eu fico preso a tudo isso, porque dentro da tecnologia existe por detrás a história da inteligência artificial e tudo mais, e que a gente sabe disso, que é assim, se você acessar 2, 3 vezes um assunto, aquele assunto aparece para você 50, 60 vezes, é ou não é? Toda hora está na sua tela, porque é aquilo que você gosta. Então existe por detrás alguma coisa tentando mostrar para você aquilo que você gosta, para você ficar preso no celular e na tela, olhando aquilo que você gosta. E aí você não se desliga. Ah, eu gosto disso, legal, legal, mas agora não vou ver isso não, deixa ali no canto. Depois você vê. Tocou o celular 3, 4 vezes. Se você está ocupado fazendo tal coisa, tá apitando que está vindo mensagem. Tá bom, daqui a pouco eu vejo. Tem pessoas que têm atitude em relação a isso aqui, que é assim, eu mando mensagem para o fulano não respondeu na hora, o que está acontecendo com ele? Por que ele não gosta mais de mim? Ele está com raiva? Aí a pessoa pode não estar conseguindo te responder ou não? E por que você vai já logo pensar que aquela pessoa tem alguma coisa contra você? Porque ele não te respondeu na hora? Por que tem que responder na hora, gente? Onde é que está essa regra dizendo que tem que responder na hora? Se não respondeu na hora, dá problema. Está na cabeça da gente. Está nos conceitos do que a gente acha que tem importância. Às vezes a gente tem que entender que se o outro de repente não responder é por algum motivo. Primeiro eu tenho que saber qual foi o motivo dele não ter respondido. Para depois eu achar que aquilo foi uma coisa que ele realmente não deu importância ou se realmente foi alguma situação que realmente não deu para responder. E às vezes a gente se pega nisso, né? Você pensa uma coisa, depois você fala, nossa, olha só, e eu achando que a pessoa estava fazendo isso, aquilo outro, e acabou a bateria do celular dele. Foi só isso que aconteceu, acabou a bateria. Né? Aí eu fico bravo com ele porque ele deixou acabar a bateria. Gente, para com isso, né? Vamos usar a nossa inteligência a favor. Certo? Muito bem. Essa senhora chamada Ivone do Amaral Pereira é uma pessoa que já está desencarnada, uma trabalhadora da parte espiritual, então está aqui, uma trabalhadora singular do movimento espírita. Tem vários livros psicografados por ela, tá bom? E aí eu achei legal o que eu encontrei a respeito da minha pesquisa sobre boas obras, e aí eu trouxe isso daqui, ó. O espírita sincero que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa. Qual que é essa essência da doutrina? É tudo que a gente está comentando sobre o que o Mestre Jesus nos trouxe, sobre a história da gente ter a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, essas coisas todas, né? Que está ali tudo sendo descrito na nossa doutrina. Então, se você compreendeu, assimilou e você está realmente pondo em prática, o espírita que, assimilando essa essência, reconheceu que precisa reformar-se. Então, uma vez que eu entendi que isso é o mais importante, eu tenho que começar a trabalhar em mim para eu poder pôr isso em prática. Estou tentando. Operando em si mesmo uma ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida. Enfim, esse espírita está para a vida atual como os cristãos do primeiro século estavam para a sociedade em seu tempo. Então, naquela época, Jesus veio com o mesmo propósito para mostrar como é que tinha que fazer todo esse processo de mudança e de reformulação. Aí depois, as coisas foram se modificando, mas a gente ainda continua como se tivesse dentro daquela mesma referência, estou num processo ainda de caminhar, aprendizado e de evolução. Ainda estou fazendo muita coisa errada, sim. Tem muita coisa para mudar, sim. Então, eu tenho que continuar fazendo esse trabalho aqui. Né? Não adianta, não tem como fazer diferente. Não adianta. Mesmo que a gente queira usar algum aplicativo, ainda não existe.
Nenhum aplicativo que faz a gente acelerar o processo de evolução espiritual. Ainda não tem. Alguém vai tentar inventar um. Mas eu vou dizer para vocês que vai cair na mesma situação. O máximo é que o aplicativo vai ficar te lembrando toda hora que você tem que fazer o bem. Toda hora te dando um toquezinho e fala, opa. Ou então se de repente você foi lá e já pensou errado, se ele conseguiu ler seu pensamento, na hora ele já vem e te fala, opa, né? De repente é uma ideia, né, dona Cidina? Acho que eu vou tentar fazer um aplicativo desse. Dá um choquinho na pessoa, né? Legal, né? Você tá com ele no bolso, em algum lugar, de repente você pensou besteira. Tem gente que vai levar choque o dia inteiro, né? Mas aí pelo menos muda, né? Já é um processo, né? Olha aí, a tecnologia a favor da evolução. Vai dar certo, hein? Tá aí a ideia. Mas eu não entendo nada de tecnologia, eu não vou conseguir fazer isso, não. Só tô com a ideia. Boas obras, e falando em ideias, existem ideias básicas, da qual, dentro da parte de doutrina espírita, isso eu tirei da Federação Espírita de Minas Gerais, mas isso vai caber para qualquer uma do Brasil, né? Então, tem algumas coisas aqui que vão repetir do que a gente conversou e outras vão acrescentar ou reforçar. Diz lá que a justiça divina determina que cada um receba sempre a recompensa ou o sofrimento segundo as obras que realiza. Pegou pesado, né? Quer dizer que, então, dependendo do que você vai trabalhar com aqueles tijolinhos para você construir alguma coisa das suas obras, no final das contas você vai ter recompensa, né? Ou sofrimento. Isso tem a ver com uma coisa justa, né? Faz sentido, mas pegou pesado, né? Outra coisa. Como espíritas, compete nos reforçar para que as ações expressem sempre e unicamente o bem, em favor de todas as criaturas. Então temos que pensar sempre em trabalhar o bem ao próximo, né? Independente de quem seja. Tá aí uma coisa que estou tentando. Porque tem hora que a gente não faz, né? Não faz. Certeza que não faz. A gente pode ajudar. Eu poderia hoje ter ajudado 20 pessoas. Se bobear, ajudei 5. E as outras? As outras eu fiz de conta que nem vi. Não pode, né? Tem a ver com minha própria consciência, né? Eu tenho que trabalhar e me melhorar em relação a isso, né? Porque às vezes você poderia ter ajudado mais gente. Através de nossas realizações, seremos analisados pelos nossos semelhantes e por elas receberemos o justo salário, quer na espiritualidade, após o túmulo, quer no campo físico, em novas oportunidades reencarnatórias. Então aqui eles estão reforçando que tudo que a gente puder trabalhar no dia a dia, de repente a gente consegue até já ter algum ganho aqui. E se eu não tiver aqui, não se preocupa que você vai ter do outro lado. E se eu não fiz? Não tem ganho, né? E onde está o ganho? Numa próxima reencarnação, quem sabe? Se você entender e mudar, beleza. Se você não entendeu, a espiritualidade fala assim, não tem problema. O seu tempo é infinito. Você vai evoluir, vai entender, vai crescer e vai fazer tudo diferente. Quando? Quando você quiser. 1 ano, uns dias, 1 mês, amanhã ou daqui 1 século. Aí você que escolhe. Todas as nossas atitudes são levadas em conta no nosso acervo espiritual. É verdade, vai ficar tudo registradinho lá, pró e contra. Desde o simples cumprimento do nosso dever cotidiano até as grandes realizações no campo coletivo. Não importa o que eu faça, às vezes pode ser a coisa mais simples do mundo, mas se você faz isso de coração, de forma amorosa,
se doando de alguma forma, e sem um interesse por detrás de tudo isso, simplesmente querendo o bem realmente daquele ser, daquela pessoa, você vai ter uma recompensa de tudo isso. A gente costuma dizer muito assim, quando a gente fala dos animaizinhos de estimação, seja eles quais forem, que tudo que eles querem é atenção, carinho e cuidado. E se você dá tudo isso, ele te retribui, né? Com amor, com tudo isso, né? E às vezes você fala isso, mas eu faço isso às vezes para o ser humano e não tenho isso de retorno, né? Vale muito mais a pena eu ter esse serzinho do meu lado, que ele é muito mais amoroso do que um ser humano. Por que esse ser humano às vezes não te retribui? Aí tem outra história por detrás de tudo isso. Mas não é porque essa pessoa não te retribui de forma amorosa que você vai querer que essa pessoa não tenha nada de bom na vida dela. Muito pelo contrário. A gente tem que entender que todo mundo está naquele processo de evolução, não é? De aprendizado. Lembra daquele slide que foi falando dos hábitos, comportamento, dos conceitos e ideias do que acha que é certo e errado? Então aquela pessoa tem um comportamento com você completamente diferente de você com ela. Tá bom. Então entenda que você já entendeu o que é importante para evoluir. E essa pessoa ainda não entendeu. Ela ainda está num processo de tentar entender. Então a irritação e o nervosismo é problema dela com ela mesma. E é ela que vai sofrer as consequências do justo, do sofrimento ou não, daquilo que ela mesma está projetando e está construindo ou que está acreditando, das obras dela. Eu vou fazer a minha, em prol de quem quiser. Quem tiver na minha ideia, beleza. Quem colaborar, vamos fazer junto. E quem não? Paciência, cada um faz a sua, né? As boas obras não se manifestam ruidosamente, mas se alicerçam nos exemplos da fraternidade, de altruísmo, nos testemunhos da fé renovada e nos de humildade. Então é aonde tem que se basear a história das boas obras, né? Não é eu sendo ruim, ou eu tendo energias, ou que eu seja de uma forma assim, eu vou pensar de uma forma egoísta, egocêntrica, e eu vou tirar proveito de N situações, né? Eu tô com, mas acontece que eu já estou ajudando não sei quantas instituições. Vamos dar um exemplo, de repente eu tenho um poder financeiro tão grande e eu tenho lá um monte de pessoas que trabalham para mim, mas eu auxilio um monte de gente, ajudo muitas instituições, faço várias doações. Tá, isso é positivo? Sim. Mas como é que você cuida dos que estão próximos de você? Como você cuida de cada funcionário? Como você cuida da sua família? Como é que é isso? Muitas vezes você está pensando de uma forma extremamente materialista e às vezes o lado amoroso, fraterno e a humildade não estão presentes. Aí você tem que mudar isso, porque mais cedo ou mais tarde você vai entender que isso não está te trazendo uma coisa tão positiva. Que todas essas obras que a princípio você está achando que são boas obras, não são tão boas assim. Tem algum probleminha aí que não está encaixando. Tem algum tijolinho meio torto aí na história da obra. E tá lá. Por tudo isso que a gente fala, e a gente fez algumas reflexões, vem o nosso mestre Chico, com a humildade que sempre mostrou para todos nós enquanto esteve aqui, e que às vezes com uma simples frase ele consegue estar resumindo, sintetizando às vezes tudo que o Tini tentou falar para vocês durante esse tempinho. Que tá lá, ó. Cada boa ação que você pratica é uma luz em torno de seus próprios passos. Então, quem se beneficia com as boas obras? Eu mesmo. Porque eu vou ter luz no meu caminho para que eu possa continuar a trilhar esse meu processo, essas minhas mudanças, essa minha evolução. Se eu puder caminhar junto, sempre é muito mais prazeroso,
né? Mas aí está ele aqui mostrando para nós como é que você tem que fazer. É seguir em frente, perseverar e vamos lá que você consegue, né? Sempre a história da fé, né? A gente, por mais que tenha dificuldades e barreiras, a gente tem que entender que isso é um momento, uma fase, um processo e que eu tenho que aprender com aquilo. Não estou falando que é fácil, mas esse é o processo, né? E aí a gente tem que entender o porquê de tudo isso e cada vez mais seguir em frente, tá bom? Então era isso que eu tinha preparado para o dia de hoje, né? Eu espero que com a projeção e com a conversação que a gente teve, que eu possa ter feito novas reflexões, que a gente tenha entendido realmente o que significa e qual é o princípio de você trabalhar com a história das obras, das boas obras, né? Que é isso que vai trazer para nós uma coisa mais positiva, um momento diferente, uma proteção, uma conexão com a espiritualidade e assim por diante, né? Gratidão a todos, espero que não tenha sido tão cansativo aqui a conversação. E aí, numa próxima oportunidade, a gente se encontra mais uma vez, tá bom? Obrigado a todos, até mais. Quando eu vi aqueles tijolinhos lá que o Tim estava colocando, eu pensei assim, puxa vida, né? Tem gente que pega o tijolo e joga, né? Na pessoa. Essa é a caridade que ele faz, né? Aproveita que o tijolo já está ali, já manda na cabeça da pessoa e pronto, já resolveu. Mas, enfim, os aprendizados que o pessoal, né, o nosso pessoal traz sempre, é isso, é alertar, é fazer a gente raciocinar, pensar, refletir sobre o nosso comportamento, né, diário. O nosso comportamento na família é muito importante. Que a gente reflita como que eu estou tratando meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, meus irmãos, né? Porque é em casa a lição que a gente aprende. Fora, na rua, a gente não abusa, porque a gente pode levar uns petelecos, né? Em casa não, às vezes eu sou uma pessoa mais agitada, eu quero que faça do meu jeito, no respeito à opinião dos outros, dentro da minha casa. Por isso que a família foi criada, né? Por isso que a gente vem de um pai e de uma mãe. E não pense que a gente vem assim à toa, não, porque tudo é planejado. Do outro lado da vida, para a gente poder reencarnar, é feito um planejamento que os espíritas chamam de mapa da reencarnação. É feito esse mapa, com todos os detalhes. E ainda pergunto para a gente, você acha que você vai aguentar fazer tudo isso? A gente diz que sim. Aguento. Aí quando chega aqui e começa a tomar consciência de que é um ser humano, a coisa começa a mudar de figura. Porque a gente, às vezes, na maioria das vezes, né? A gente não cumpre tudo que diz que vinha cumprir. Não cumpre, não. Se cumprir um tantinho, já está bom demais. Mas, todos nós temos que saber que fazemos, sim, um mapa da nossa reencarnação. Os nossos pais, às vezes, gente, a gente precisa quase implorar para ter um pai e uma mãe para poder voltar. Porque não adianta, é aqui na Terra que a gente vai consertar as coisas. Não é lá. Lá do outro lado, a gente vai fazer um aprendizado, vai passar por um período de aprendizado mesmo, de conscientização. Mas aqui a gente vem praticar. E aí a gente tem que escolher um pai e uma mãe, às vezes mesmo implorando para a gente vir, né?
Então, é isso, né, pessoal? Boas obras. Tomara que a gente consiga fazer um pouquinho por dia, né? Já tá bom demais conseguir, porque aí a gente vai se acostumando também, né? Com elas, a fazer essas boas obras. Então, que Deus nos ajude, né? Ai, gente, que Deus nos ajude, que a gente consiga realmente aprender a nossa lição. Então, vamos lá, né? Que já está na hora. E vamos nos preparando, então, para recebermos o nosso passe. Agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais essa reunião, de mais esse aprendizado, né? E vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, que nos recebeu, ensinou, explicou do jeito que tinha a ser o amor verdadeiro. Estamos séculos e séculos tentando aprender. Que nós possamos, então, abençoados e abraçados por Jesus, aprender essa lição, que é o que viemos fazer neste mundo. Aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, amado Mestre, pedimos a sua bênção a todos nós, tão necessitados que somos da tua proteção, da sua energia tão compassiva, tão misericordiosa. Nos abençoe a todos e que possamos levar para casa mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.